Agora esta chamada está sendo gravada. Om Agyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Jadkripatamaham Bande Shri Guru Dinataram Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shri Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chamado Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 13. Falando sobre a mentalidade daqueles que são demoníacos. Idam adya maya labdham, idam prapshe manoratham, idam astidam api me bhavishyati punardhanam. Eles pensam, consegui muita coisa hoje e no futuro satisfarei todos os meus desejos. Tenho tanta riqueza agora e isto aumentará ainda mais no futuro. Essa é a mentalidade. Igual o Gurudeva fala, Hiranyakashipu, Hiranya quer dizer riqueza, Kashipu quer dizer desfrute sensorial. Esse era o demônio que foi morto por Nishinradeva, pai de Prahlada Maharaj. O Gurudeva conta que sociedade hoje, o Gurudeva estava falando que até entre os devotos, estava escutando ontem, ele falou, eu sei que até aqui entre os devotos o objetivo maior é ganhar dinheiro. Eles pensam, eu ganhando dinheiro ficarei feliz. Aí o Gurudeva fala, mas ninguém pode ganhar o tanto de dinheiro que Hiranyakashipu tinha. Hiranya quer dizer ouro, ele tinha muito ouro. Ele era rei do mundo inteiro, não era só da Índia, não. Naquela época era rei da Índia, Mahabharata era do mundo inteiro. O Hiranyakashipu era rei do mundo inteiro. Ou seja, ele era mais rico do que qualquer homem hoje em dia, muito mais. Depois ele tomou até os planetas celestiais, não só a Terra. Com austeridade ele satisfez Brahma e ficou tão poderoso que ele tomou, Indra saiu correndo dos planetas celestiais, com medo de Hiranyakashipu. Ele era muito rico, ainda assim ele não estava feliz. Ainda assim ele não estava feliz. Então como que alguém com riqueza vai ser feliz? Hiranyakashipu era muito, muito rico. Então, quem pensa assim é Hiranyakashipu, demoníaco. E o objetivo da vida, acha que vai ser feliz
satisfazendo os desejos e ganhando dinheiro, tendo riqueza. Essas pessoas são demônios ou Hiranyakashipu. E além de Hiranyakashipu não ter feliz, foi morto pelo próprio Krishna, no final. Essa mentalidade demoníaca. Verso 14. Aso maya hata shatrur hanishye cha paramapi Ishvaroham aham bhogi siddhoham balavam sukhi. Matei este inimigo e também devo matar outros. Sou o grande controlador e desfrutador. Sou perfeito, poderoso e feliz. Outra mentalidade. Hiranyakashipu começou a perturbar todos os brahmanas na época. Mandou destruir todos os templos, matar todos os brahmanas, cortar todas as árvores, matar todas as vacas. Pensava que ele era o controlador de tudo, desfrutador, mentalidade. 15. Adyo bhijanavam asmin ko nyosti da sadrisho maya yakshe dashyami modisya iti agyana vimohita. Sou rico e de nobre nascimento. Quem se compara a mim? Realizarei sacrifícios ritualísticos e farei caridade. Assim desfrutarei de grande felicidade. Iludidos pela ignorância, eles falam dessa maneira. E muita gente hoje fala isso, né? Eu vou fazer caridade, isso vai ser uma grande coisa. Assim eu vou ser feliz, fazer sacrifícios, e assim eu vou ser feliz nesse mundo. É iludido. Vibham mohaja samah Ashakama bhogeshu patanti narakeshu cho. Confundidos por numerosos desejos e ansiedades, emaranhados na rede da ilusão e excessivamente apegados aos prazeres sensuais, eles caem no impuro inferno. Bhavanuvada. Asuchou Narak significa infernos como Vaitarani, um interminável rio de sangue, pus e urina. Prakashika Vrish. As pessoas demoníacas pensam que são Ishvara, o controlador supremo, apesar de ficarem agitadas por diversas ansiedades inúteis e atadas na rede de ilusão. Eles até se convertem em instrutores, ensinam suas próprias concepções abomináveis a seus seguidores. Tu és Ishvara, podes fazer tudo o que desejas. Apenas um tolo acredita em qualquer outro controlador. Tal entidade não existe. Essas pessoas imaginam que podem fabricar um tipo especial de avião para que possam ir aos planetas superiores. Eles não têm fé nos sacrifícios védicos rituais, nem no processo de bhakti. Dentre tais demônios, Ravana foi proeminente. Ravana Ravana foi morto depois por Ramachandra. Ele tinha um plano de construir uma escada até os planetas celestiais, para que uma pessoa comum pudesse ir até lá, sem ter que realizar qualquer sacrifício védico. Porém, ele foi morto por Shri Ramachandra e seu plano foi frustrado. Hoje em dia, aqueles que possuem inclinações demoníacas pretendem alcançar os planetas superiores com diversos tipos
de naves especiais. Aqui, Naves espaciais, foguetes. espaciais. Aqui as palavras Mohajala, Samavritha, significa que, devido à voraz natureza da língua, um peixe é pego por uma rede e perde sua vida. Da mesma maneira, aqueles que possuem uma natureza demoníaca caem na rede da ilusão, de onde jamais escapam. Assim, eles encontram apenas a destruição. Vê, hoje em dia está querendo ir para morar em Marte, né? Então, similar a Arava, queria construir uma escada até os planetas celestiais, mas eles, igual um peixe é pego pela rede, essas pessoas vão ser pego pela rede do próprio karma e da mão do Senhor Supremo, ninguém escapa. Mas vão encontrar apenas destruição e afundar em espécie demoníaca. Dúvida aí? Não, Prabhu. 17. Atma sambhavita stabdha dhanamana madhambita yadante nama jagyaiste dambhena vidhipurvakam. Pode ler. Cheios de orgulho, não submissos, arrogantes, intoxicados pelo falso prestígio devido à riqueza, estes demônios realizam ostentosos sacrifícios ritualísticos apenas de nome, desconsiderando as instruções das escrituras. Bhavanovada. Atmasambhavita significa que eles pensam que eles mesmos são adoráveis e, portanto, não são humildes, mas sim arrogantes. Contudo, nenhuma pessoa santa os respeita. Nama Yagnair significa ações que são sacrifícios védicos apenas de nome. Prakashika Vritti. Tendo compreendido os sintomas e atividades das pessoas de natureza divinas e demoníacas, Arjuna perguntou a Krishna: algumas pessoas abandonam as regras e regulações das escrituras e adoram insignificantes semideuses de acordo com suas próprias especulações. Como suas adorações podem ser categorizadas? Hoje em dia, a maioria das pessoas que adoram semideuses e outras personalidades fazem segundo os seus próprios caprichos sem respeitar as instruções das escrituras. Sobre isso, devemos escutar as instruções dadas por Krishna. Hum. E só fazer isso, esses rituais ou caridade só de nome, sem seguir a sério, só aumenta o orgulho da pessoa, né? Faz ela pensar que ela é adorável, mas os sábios e devotos jamais respeitam as pessoas. Não vê nenhuma qualidade ali. O mundo inteiro pode adorar, mas quem está praticando, não. Ele vai saber distinguir uma coisa da outra. Na verdade, é esses que vão ser adorados hoje em dia. Aqueles que não praticando vai ser o quê? Morto, espancado. Igual vários exemplos a gente vê aí. Isso é Kali Yuga. Kali Yuga significa isso. Os devotos vão ser apedrejados e os demônios vão ser adorados como grandes personalidades. Isso é Kali Yuga.
Não é tão difícil, né? Jesus era puro, aconteceu isso. Maomé era puro, aconteceu isso. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur aparece, aconteceu. Prahlad Maharaj, Haridas Thakur, vários e vários nessa era, praticamente todos. Bhaktivinoda Thakur, o yogi, tentou matar ele através de poder místico. A família inteira ficou com febre por uma semana, quase morreu. Vários exemplos. Essas pessoas vão ser adoráveis. Quem sabe enganar mais, igual na política, vai ter mais seguidor. Quem realmente pratica, muitas vezes vai ser morto. Isso é a realidade, né? Verso 18. Ahankaram balandarpam kamam krodham cha samsrita mam atma paradeheshu pradvisanto bhyasuyaka. Se abrigando no falso ego, força corpórea, orgulho, luxúria e ira, os demônios me invejam e me criticam através das pessoas santas, em cujos corações resido eternamente como a alma suprema. Bhavanuvada. Eles me Peraí, invejam. peraí, deu uma falha aí. Repete aí. Se abrigando no falso ego, corpórea, orgulho, luxúria e ira, os demônios me invejam e me criticam através das pessoas santas, em cujos corações reside eternamente como a alma suprema. Tá com o microfone ou sem? Agora eu tirei. Ah, vamos lá. Bhavanuvada. Eles me invejam ao me rejeitar. Ou eles despistam as pessoas santas porque eu sempre resido nos corpos daqueles que são devotados à superalma. Então, invejar um santo significa me invejar. Abhyasuyaka significa ver as boas qualidades das pessoas santas como se fossem falhas. Uhum. É, porque Krishna reside tá sempre com a pessoa santa. Então, através da crítica desses demoníacos para Krishna é através dessas pessoas. E Krishna está sempre morando no coração delas. Então, através dessas pessoas santas, esses demônios ofendem Deus. Através deles. Indiretamente, eles estão invejando Deus. E os santos adoram Deus, têm Deus no coração. Através deles, eles ofendem Deus. Eles veem as boas qualidades como se fossem falhas. Igual Jesus estava falando que veio dar amor e misericórdia, que ele ia levar as pessoas para os pés de lótus de Deus. Os outros, na época, viram como falha. Aquela qualidade de misericórdia viram como o quê? Orgulho. E ele está querendo, está achando que é alguma coisa. Vamos ver se ele é alguma coisa, vamos prender ele, vamos ver se ele vai fugir. Eles viram a qualidade de misericórdia e humildade como orgulho, ou seja, aqui, ó, ver as boas qualidades das pessoas santas como se fossem falhas. Quando o Gurudev veio para o Ocidente, mesma coisa. Pedido de Swami Prabhupada veio de novo restaurar a missão que estava, tipo, a planta de Bach tinha sido, por falta de água, ela tinha morrido. O Gurudev de novo veio dar água. Muitos deles viram aquilo como o quê? Como falha, né? Acontece isso.
vê as boas qualidades das pessoas santas como se fosse falha. E a delas, falhas como se fosse boas. Justo o contrário. Através disso, eles criticam e criticam Deus através desses devotos santos. Diz que nenhum pecado compara a ofender um santo desse, ou Vaishnavacharyas, ou os profetas abraâmicos. Nenhum pecado compara. Isso não é pecado, é a parada. A parada é bem pior do que pecado. Através disso, a pessoa ofende o próprio Senhor Supremo. É pior, bem pior. Dúvida aí? Se quiser, não. Tamaham dvishata kruram sansaresu naradhamam kipami asjasram asubham asurisveva jonisu. Porque eles invejam tais santos, possuem um cruel coração, são malévolos e aos seres humanos mais degradados. Eu os jogo na Não, perpétua pera aí. existência mundana, São malévolos e aos seres humanos não. mais E degradados. não, e os seres, eles são malévolos e são seres humanos mais degradados. E os Eu, jogo em perpétua existência mundana entre as diversas espécies demoníacas. você vê, ó, isso acontece com aqueles que ofendem tais mensageiros, ou acharyas, Vaishnavas. Ó. Eles invejam tais santos, possuem coração cruel, são malévolos, são seres mais degradados. Eu os jogo na perpétua existência mundana entre as diversas espécies demoníacas. É a pior coisa que alguém pode fazer. É criticar esses mensageiros que vieram amando de Krishna, por misericórdia de Krishna, liberar a gente, no caso, a alma condicionada. Se alguém faz alguma coisa, critica ou faz alguma coisa contra eles, eles, por inveja, fazem isso, se tornam seres humanos mais degradados, piores. Krishna está falando, eu jogo na perpétua existência mundana, entre as diversas espécies demoníacas. Esse é o pior coisa. Não é pecado, é a parada. A pessoa roda por todos os infernos. Se a pessoa comete pecado, ela vai sofrer de acordo com aquele pecado naquele tipo de inferno específico. Se ela comete isso aqui, ela roda por todos os infernos de todos os pecados milhares de vezes. Milhares e milhares de vezes. É muito mais grave. Até acabar a vida de Brahma, até o universo ser destruído, ela fica rodando ali. É muito pior. Depois, ainda tem que nascer em várias, diversas espécies demoníacas. Prabhu, e se a pessoa um dia já cometeu esse pecado, mas se arrependeu e hoje em dia Se ela for honesta no arrependimento, ela é livre. Ela deve pedir perdão para aquela personalidade que ela ofendeu, se ela estiver na terra, ir lá aos pés de lótus dela pedir. E se não tivesse, que for, seja quem for que já veio e já foi, ela deve pedir perdão dentro do coração dela e ter prática piedosa, aí ela é livre dessa ofensa. A única maneira é pedir perdão para aquele que ofendeu. Se a pessoa estiver aqui, ela tem que ir lá. Se não tiver aqui mais, já estiver aí, dentro do coração dela, deve arrepender e implorar por perdão. Se ela fizer isso for honesta, ela é livre. Aí ela não vai fazer de novo, se ela for honesta.
Isso é explicado. O Grupo Goswami, Diva Goswami explica a maneira de como redimir de tal ofensa, de tal parada. Dessa maneira. Ela não pode simplesmente, agora, eu já fiz essa ofensa, então vou começar a praticar a religião e esquecer isso, não. Ela vai ter que orar por perdão para aquela personalidade que é. O Gurudev dá o exemplo de que se alguém pega um espinho no pé, ele vai ter que pegar uma outra coisa e vai ter que tirar no mesmo lugar. Então, a mesma coisa aqui. Ela ofende tal personalidade, ela vai ter que implorar pela mesma personalidade para tirar aquilo. Ela não pode simplesmente praticar e esquecer, não. E se aquela personalidade não for desculpada, ela não pode progredir. Primeiro é os devotos, depois Krishna. Krishna prefere que adore os devotos do que ele mesmo. Ninguém pode passar por cima disso. Eles são representantes de Deus na Terra. Ele deve compreender isso. Eles não são alma normal, comum, igual a gente. Eles não têm karma. Eles vêm por misericórdia só. Liberar, ajudar a gente através de exemplo e ensinamento para a gente sair. Então deve entender isso. Vinte. Asurin jonim apana mudha janmani janmani mam aprapyaiva kaunteya tato janti adhamam gatim. É. Bom, Carol, bom. Desligado. Carol? Oi, sou eu. Desculpa, eu precisei. Peraí, só colocar aqui o computador na fonte. Carregar. Pronto. Posso ler? Ó filho de Kunti, aceitando o nascimento, após nascimento, em espécies demoníacas, tais nécios jamais me alcançam. Assim, eles continuam descendendo aos mais baixos e degradados destinos. Bhavanuvada. Mam apriapyaiva significa que por não me alcançar, eles caem nas degradadas espécies de vida. Contudo, quando eu apareço no fim da Dwapara Yuga, no 28º Chaturyuga do Manu, Vaivashvata. Vaivashvata, pessoas como Kamsa, que me invejam, alcançarão a liberação ao aparecerem diante de mim. Eu, que sou um oceano de compaixão ilimitada, outorgo esta rara liberação, que é obtida nos estágios maduro do conhecimento misturado com devoção, até mesmo a pecadores como Kamsa. É dito nas orações dos Vedas personificados encontradas no Srimad Bhagavatam 10, 87 e 23. Ó Prabhu, simplesmente por pensar constantemente em ti, seus inimigos alcançaram a mesma realidade absoluta suprema como os grandes sábios que são fixos em yoga e que te adoram por residir em um local solitário, controlando a respiração, mente, sentidos, etc. Assim,
Minha supremacia, como descrita anteriormente, é estabelecida. Também encontramos isso em um verso do Lagu Bhagavatamrita, que diz que até quando aqueles que invejam Krishna não me alcançam, eles permanecem nas degradadas espécies de vida. Isso é bem claro. Prakashika Vritti. No 90º verso, Shri Krishna disse que ele joga as pessoas que invejam os santos e que são cruéis nas mais miseráveis espécies demoníacas de vida. Por esta declaração, ninguém poderia questionar o comportamento de Bhagavan. Não. Por essa declaração, alguém poderia questionar. O comportamento de Bhagavan e dizer que ele não é imparcial, mas justo o oposto disso. Porém, apesar de Bhagavan ser capaz de fazer qualquer coisa que deseje, o Senhor pode fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que deseje. Normalmente, a entidade viva pega os resultados de suas próprias atividades. Portanto, as pessoas pecaminosas que se opõem aos Vedas, aos Bhaktas e a Bhagavan caem uma e outra vez nas espécies demoníacas de vida para pegar o resultado de suas ações. Devido aos repetidos nascimentos demoníacos, elas não conseguem nenhuma oportunidade de se liberarem destas ofensas. Se as ofensas e pecados que são cometidos na vida humana não são expiados na vida humana, a pessoa não tem a chance de purificá-las quando nascem outras espécies baixas como a dos pássaros e bestas. Um nascimento em todas as espécies, exceto a humana, serve apenas para colher os resultados de seu karma prévio. Sobre isso, Srila Madhusudana Sarasvati escreve: se uma pessoa não pode curar a doença de afundar na vida infernal enquanto vive neste corpo humano, o que ela irá fazer quando for ao lugar onde nenhum remédio existe, ou seja, nas espécies inferiores de vida? Deus jamais é parcial. Isso foi explicado detalhadamente anteriormente. Aqui deve-se notar que demônios como Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Ravana, Kumbhakarna, Shishupala e Dantavrakra nasceram em dinastias de kshatriyas porque foram amaldiçoados a isso. Naquele nascimento, eles se opuseram diretamente às manifestações de Bhagavan, como a de Shri Nrsimha, Shri Varaha, Shri Rama e Shri Krishna, lhes considerando como sendo seus inimigos. Mas porque eles foram mortos por estas manifestações, eles alcançaram o destino auspicioso e abandonaram suas tendências demoníacas. Aqueles que foram mortos especificamente por Shri Krishna alcançaram um mais elevado destino. Além disso, deve ser notado que todas estas personalidades tinham fé nos Vedas e nas atividades védicas. Todos realizaram sacrifícios védicos. Indiretamente, eles acreditavam em um controlador supremo, no fator tempo e no Senhor Supremo. Você vê, esses demônios eram melhor do que os ateístas, porque eles acreditavam nos Vedas, acreditavam em Deus, mas era contra Deus. Isso é melhor do que ateísmo, do que quem não acredita. E essas pessoas têm a oportunidade de ser mortas pelo próprio Krishna e são liberadas. Então isso demonstra que Krishna é imparcial. Ele podia muito bem matar e jogar no inferno, mas não, ele libera tais demônios. Só que isso não é sempre que acontece. Normalmente a pessoa vai ter que pegar o próprio karma das ações dela. Mas ninguém pode falar que Deus é parcial, porque senão ele não tinha liberado esses demônios. Então Deus é imparcial, ele é bom com todo mundo, até com esses demônios que queriam matar ele.
Ele deu liberação. Que grandes listas de sábios demoram muito com Jnana Yoga para alcançar, Krishna deu para esses demônios. Então isso significa que ele é imparcial. Deus não tem inimigo real. Ele é o criador de todos e tem afeição por toda entidade viva. Então, esses exemplos aqui indicam que mas isso não é todo mundo que é morto por. Igual falou aqui, se alguém faz isso, vai ter que sofrer até que talvez ela tenha uma oportunidade de nascer vida humana. E aí, se ela for morta por Cristo, ela é liberada. Mas ainda assim, ela vai ter que sofrer muito antes, pelas ações dela. A supremacia. A supremacia de Shri Krishna sobre todas as manifestações do Senhor, sua gloriosa posição e sua específica qualidade de outorgar a liberação a qualquer pessoa que ele mesmo mate, é então estabelecida. Quando os demônios que têm inveja de Bhagavan são mortos por manifestações que não sejam próprio Krishna, eles alcançam imenso desfrute nos planetas celestiais e outros lugares, ou recebem nascimento em uma família nobre. Mas Quando não é Krishna, ou quando é manifestação, então eles, em vez de ser liberados, eles recebem o mesmo resultado de uma alma piedosa, que viveu de maneira piedosa, religiosa, alcança planetas celestiais. Ele dá este tipo de liberação. Ou então nasce na próxima vida família nobre. A especialidade de Krishna é Krishna da liberação e, no caso de Putana, deu até Goloka Vrindavan. A demônia Putana, amando de Kamsa, foi dar leite para Krishna, veneno. Na verdade, era veneno. Krishna sugou o veneno e, junto com o veneno, a alma dela. Matou ela. Deu a posição de mãe em Goloka Vrindavan para ela. Isso só Krishna pode fazer. Krishna deu a mesma posição de mãe Yashoda em Goloka para essa demônia Putana. Krishna fez isso. Por aí a gente vê que Deus é imparcial. Mas quando eles são mortos pessoalmente por Krishna, que é a fonte de todas as manifestações, eles alcançam a liberação mukti, conseguindo uma forma similar à do Senhor Sarupya, uma residência no mesmo planeta que o Senhor, Salokya, opulências similares à do Senhor, Sasti, ou uma associação próxima ao Senhor, Samipya. Eles podem até alcançar o serviço a ele como um de seus associados. Portanto, apenas Shri Krishna é o manancial de todas as manifestações. Todas as manifestações mencionadas ou são porções plenárias, ou porções das porções plenárias de Swayam Bhagavan Shri Krishna, que é a original personalidade de Deus. Srimad Bhagavatam 3:28. Krishna até mesmo otorgou a posição de sua babá, a Putana. E quando descendeu na forma de Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele otorgou amor puro por Bhagavan, a Jagai, Madai e ao Kazi. Na frase Mam Aprapriyaya, o próprio Krishna expressa este segredo profundo com a palavra Eva, que significa certamente. É certo que até a pessoa que não até que a pessoa certo que até que a pessoa não me alcança ou chega no caminho que leva a mim, não há chance dela ser completamente liberada da miserável vida material. Quer ver, ninguém deve pensar com isso que alguém pode ser contra Krishna. Porque isso aqui são raças onde a pessoa medita em Krishna, mas quer matar Krishna.
ela é morta por Krishna e se for Krishna, Krishna mesmo de Vrindavan, esse Krishna dois braços, ela pode alcançar até posição aqui, igual falou, de mãe Yashoda, similar de mãe Yashoda. Mas isso é rejeitado pelos devotos. Por isso que quando o Rupa Goswami fala, define Bhakti, Anyabilasita Sunya, Jnana Karmadyanavritam, Anukulena Krishna Nustilana, Bhakti Rutama, tem um prefixo, porque fala que Bhakti é aquilo que dá prazer a Krishna. Mas tem um prefixo que fala que dá prazer e é favorável para Krishna. Por quê? Porque tem coisa que dá prazer para Krishna, mas que é desfavorável. Por exemplo, Kamsa chamou Krishna Balaram de Vrindavan para levar até Mathura para ir para o torneio de arte marcial, de luta. Botou 8 lutadores bem maiores, eles eram crianças ainda, e botaram adultos muito fortes para lutar com ele. 8 lutadores, melhor que ele tinha. Então, o objetivo, Krishna e Balaram foi porque eles gostavam de luta e sabia que ia ganhar. Eles foram e sentiram prazer na luta. Mas qual que era o objetivo de Kamsa? Matar eles. Então aquilo não é Bhakti. Deu prazer para Krishna. Bhakti é dar prazer para Krishna. Mas porque o humor era de matar Krishna, não é qualificado como o Tama Bhakti ou Bhakti, real Bhakti. Então a gente deve saber disso. O humor deve ser para dar prazer e ser favorável para Krishna. Nunca igual que esses demônios. Isso é atividade demoníaca. Então, dá prazer para Krishna, mas diz contrário a Krishna, ou querer matar Krishna, por exemplo. Isso é rejeitado por todas as espécies de devotos. Só os demônios têm isso. A gente deve saber disso também. Aí, Gurudev fala, já a mãe Yashoda tem um outro prefixo nesse verso, Anu Shilanam, que fala que, por outro lado, às vezes uma aparente ação desfavorável, na verdade é favorável para Krishna. Como, por exemplo, Yashoda amarrou Krishna no pilão quando ele estava roubando muito iogurte. Na verdade, ele estava roubando o coração dos habitantes de Vrindavan. Queria ver ele ia na casa deles e pegava iogurte. Não é que ele queria iogurte. Significa que essas golpes queriam ver ele. Então ele dava o darshan dele lá, com o pretexto de pegar o iogurte. O significado real era esse. Elas queriam ver ele ia lá. E aí a Shoda pensou, ó, meu filho vai ficar bem levado quando crescer. Vou ter que dar um corretivo nele. Cheio de amor e afeição, pensando no bem dele. A ação em si parece que foi mal para ele, que amarrou ele no pilão. Mas internamente era amor puro e para o bem dele. Então isso é Bhakti. Já o outro, Kamsa, que armou o torneio de luta, aparentemente estava satisfazendo o desejo de lutar de Krishna, mas por motivo interior era matar Krishna, então não é Bhakti. Já Yashoda parece externamente que ela está amarrando ou prendendo Krishna, trazendo desconforto para ele. Mas internamente, cheio de amor e afeição, para o bem dele, ou seja, favorável para ele. Isso é Bhakti. O nosso humor deve sempre ser favorável para Krishna, nunca desfavorável, senão é demoníaco. Alguém quiser saber o que é Bhakti, é só estudar esse verso. Rupa Goswami define o que é Bhakti nesse verso. Começa com Anyabilasitam Sunya Jnana Karma Dhyanavritam, sem ser coberto, Bhakti não pode ser coberto por Karma, Jnana ou Yoga. Deve ser contínuo, igual o mel caindo, contínuo, sem parar. Isso deve ser o fluxo de Bhakti. Como? Dando prazer a Krishna, com humor favorável a Krishna. Isso é o Tama Bhakti. Bhakti sem mistura ou Bhakti puro. Isso é o processo de Bhakti. Bhakti Yoga é isso. Tentar dar prazer para Krishna continuamente, com humor favorável. Toda ação pensar em satisfazer Krishna. Ou se for ação mundana, pelo menos, que às vezes tem que fazer, sem desejar o resultado. Ou seja, de forma desapegada. Sem pensar em fruto ou exploração, nada disso.
a gente conseguir pelo menos isso, já fica favorável. Dúvida aí? Prabhu, aqui nesse verso está sendo explicado de forma ampla ou especificamente para quem rejeita a forma de Deus? Como assim? É porque fala das pessoas pecaminosas, né? Mas é aquilo, às vezes a pessoa ela é pecaminosa no sentido de ofender ou não reconhecer, mas não porque ela é má, ou porque ela faz coisas cruéis. Não, mas esse ato já é o mais cruel. De não reconhecer. É, já é mais cruel. É o que falou aqui, ó. Elas vão invejar os santos e vão se considerar muito boas por realizar sacrifícios ritualistas apenas de nome, desconsiderando as instruções das Escrituras. Aparentemente parece não má, mas é cheio de orgulho, não submissas, arrogantes, intoxicados pelo falso prestígio. Isso é má. Pode não matar ninguém, mas é má. Pode não roubar ninguém, mas é má. É porque a gente pensa que mal é só quem mata, rouba os outros. Não é isso. Depende da atitude interior, quem é mal, quem não é. E principalmente, qual é a atitude que ela tem com os devotos e com Deus. Isso é o principal. As outras também são importantes, mas isso também. Era isso mais ou menos que você falou? Alguém que não aceita Deus, mas tem um código moral bom, tipo. É, é isso. Se ela não ofender, já é menos mal, né? Se ela não for oposta, já é menos mal. Pode ser, dependendo. Depende muito do humor, né? Se for contar, cada um é um. Um pode ser contra Deus, alguma má fortuna da vida dele, põe a culpa em Deus. Outro pode ser, não acredita em nada. Outro pode ter dúvida. Outro pode ter dúvida, mas às vezes critica. Outro pode ter dúvida se existe ou não existe, mas prefere ficar quieto. Então, cada um é um. Pode pôr aí uns 100, 200 tipos diferentes desse tipo. Então, depende muito da atitude. Se a pessoa criticar os devotos ou ridicularizar, aí entra na pior espécie. Mas se ela sente que é uma coisa, tem algum medo, aí já é outra coisa. Aí se ela tem um código moral bom, pode ser que ela receba outra oportunidade rápido na Terra. E não critica, não inveja os devotos. Tem gente que é assim também. Prefere, ó, eu não sei se eu acredito ou não acredito, ou eu não acredito, mas também não tenho certeza. Então é melhor ficar quieto, porque se for verdade, como é que eu vou fazer? Então é mais cauteloso. Então essa pessoa é diferente da outra, do que está falando aqui. Então depende muito de cada um, né? Mas de todo jeito, quem não aceita que existe Deus e inclina a servir e adorar Ele, o futuro é nascimento e morte. Isso é certo. Nascer e morrer em várias e várias vias, até entender que a alma veio a esse mundo para servir e adorar a Deus, não para ficar rodando aqui nesse mundo, sofrendo aqui. Aqui termina tudo sofrimento. É que a gente às vezes está jovem, 30, 40, 50 anos, saúde boa, pensa que aqui é bom, mas daqui a pouco vai ver 70, 80, termina tudo em miséria. E aí o sofrimento da morte é grande, antes e na hora, muito grande, acabou. Começa em sofrimento, quando é pequeno, termina em sofrimento. O material é isso.
A alma não foi criada para isso, foi criada para servir, adorar a Deus e sair disso. Por isso que a associação é importante. Poucas pessoas estão pensando nisso. Então, se essas poucas não se juntar com o mesmo objetivo, é muito difícil praticar. Principalmente para quem está começando. Isso que é, isso que a gente está fazendo aqui é extremamente importante. Parece pouca coisa, aí se a pessoa levar a sério, isso ajuda, é igual um barco, a vela, isso vem igual um vento, faz esse barco andar em direção àquele caminho. E recitando o nome todo dia, tentando seguir as regras, tentando compreender o que é certo, o que é errado, o que é baixo, o que não é baixo, praticando, praticando, vai compreendendo isso tudo. Vai purificando, vai compreendendo, a vida vai se tornando exitosa. A pessoa vai vendo que ela não é o corpo, que esse mundo material é miserável. Então os gostos dela vão transformando. Não vai ser de um dia para a noite, mas vai transformando aos poucos. Se ela fizer amizade com aqueles que estão no mesmo caminho, e ter afeição por aqueles que estão no mesmo caminho, respeito pelas escrituras, e na prática ali diária, tentando progredir, é certo que ela vai progredir, porque Deus é misericordioso. Ele vai ver, está dentro do coração de cada um. Não existe ninguém mais amoroso, misericordioso que Deus. Se ele vê, ele está dentro do coração, não é que ele está, uma pessoa vai ter que olhar todo mundo, vai ser difícil, não. Ele está dentro de cada um com superar, ele está vendo tudo que a gente faz diário. Então, se a gente tenta isso, ele vai dar misericórdia. Alguém é honesto, todo dia ali, tentando compreender, recitando o nome, principalmente o nome. Toda religião fala isso, nome. A primeira coisa que canta, 4:30 da manhã, já grita lá na mesquita, todo lugar. Na Índia, todo lugar, toda esquina tem. Alá! Primeira coisa é o nome. Chaitanya Mahaprabhu falou, Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam. 3 vezes para ser certo. Hare Nam, nome de Deus, nome de Deus, nome de Deus. O principal é isso nessa era. Recita ele todo dia, recita as escrituras, fala para os outros, escuta. Recita em humor de oração Maha Mantra. Como que Deus, a potência dele está nesses nomes. Toda qualidade, misericórdia está embutido nesses nomes. Toda religião canta o nome. E fala o cristianismo. Glorificado ou louvado seja o quê? O santo nome. Toda a potência está ali. Se alguém faz isso, é certo que a misericórdia vai vir. Não deve ter dúvida. E praticando firme, ela vai sentindo isso. Tomando a associação daqueles que estão no mesmo objetivo, rejeitando aqueles que não estão, tentando compreender como que entra nesse caminho e recitando o nome com fé e firmeza, orando por misericórdia. Com certeza, como que Deus não vai dar misericórdia? Se Deus, igual falou aqui, Jagai e Madai, e apesar de ser brahmanas, comiam carne, bebiam, fumavam e jogavam pedra nos outros, principalmente em devotos. Então, Mahaprabhu deu misericórdia para ele. Se a gente não faz nada disso e tenta inclinar para ele, como que não vai conseguir? É certo que vai conseguir. Não é tão difícil. A gente pensa que é difícil e tal, mas não é. Coisa difícil eu não estava praticando até hoje, né? O maior pecador aqui, não estava conseguindo praticar nada, se fosse tão difícil assim. Qualquer um pode fazer isso. É o último aqui, 21. Trividhan arkashyadam dvaram nasanatmana
Kama Krodas Tata Lobas Tasmadetatrayan Chajit. Pode ir. Há três portas que conduzem ao inferno: a luxúria, a ira e a cobiça. A pessoa deve abandoná-las por completo, pois são a causa da destruição da alma. Bhavanuvada. Agora as qualidades demoníacas foram explicadas detalhadamente. Ó Arjuna, não se lamente, pois nasceste com qualidades divinas. Gita 16.5. Essa declaração é certamente correta. Estas faltas demoníacas, luxúria, ira e cobiça, são naturais apenas em demônios. Portanto, Shri Bhagavan fala este verso começando com Trividam. Prakrashika Vritti. As qualidades demoníacas mencionadas destroem o ser e o conduz ao inferno. A luxúria, a ira e a cobiça são a raiz de todas as outras qualidades demoníacas. Portanto, todo ser humano que deseje seu próprio bem-estar deve erradicá-las por completo. Os karmis, gyanis e yogis não podem controlar estas tendências apesar de seus esforços, mas um devoto puro, pela poderosa influência da associação de pessoas santas, sadhusanga, pode facilmente engajar estes três inimigos no serviço de Shri Hari e mostrar assim um extraordinário exemplo de como eles podem ser subjugados. Você vê. Isso aqui é a fonte de toda a miséria que conduz ao inferno. Luxúria, ira e cobiça. Essas três coisas. Deve ser purificada. Elas não vão ser purificadas rápido, mas através, igual falou, se a pessoa tomar a associação daqueles que estão praticando, estão nesse caminho, e também daqueles que já completaram, e engajar os sentidos em Bhakti, isso vai ser purificado, ela vai ficar livre disso. Essas três coisas conduzem ao inferno. Às vezes, sem controlar isso, várias coisas ruins vêm. Alguém não consegue controlar isso, olha o tanto de problema que gera. Vários e vários problemas. Então, como que vai controlar? Através de engajar os sentidos em Bhakti Yoga, facilmente vai ser controlado. Facilmente, poucos anos ela controla. Se ela for lá todo dia, ela vai ver que quando ela menos espera, aquilo está indo embora. Se ela fizer isso, a associação sadhusanga, ou daqueles que estão praticando, engajando os sentidos no serviço a Sri Hari, ela vai mostrar extraordinário exemplo de como esses defeitos, luxúria e cobiça, podem ser subjugados. Certamente isso vai vir. O mais difícil que a gente possa pensar ser, se pratica, essa purificação vai vir. Pratica da maneira correta e é honesta, e sincera, simples, ali todo dia tentando, isso vai vir. E aí ela não vai ser controlado mais por isso. Ela vai controlar essas coisas, não. E essas coisas não vão controlar ela mais. Essas três postes conduzem ao inferno. Não deve controlar isso. Quer dizer, controlar não significa a gente vai ficar seco. Tem gente que fica, vou controlar, vou ficar seco, ou vou ficar averso ao mundo, não. É só engajar em Bhakti Yoga. Ela vai purificar, a afeição dela pelas outras pessoas vai aumentar, na verdade. Só que não vai ter sentido de exploração pelo outro. Ou seja, luxúria não vai ter. Porque não tem luxúria, não vai ter ira nem cobiça. Ela vai se satisfazer com uma vida simples. Então, esses inimigos aqui vão ser erradicados gradualmente. Através da força de Bhakti Yoga e da associação boa. Vai ser subjugado.
É. Alguém aí? Deixa eu cantar. Não, Prabhu. Dúvida, ninguém? Bom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare 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 Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare 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 Rama, 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 Hare Rama, Rama. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama Hare, Hare Rama, Hare. Hare Hare. Jaya Guru Dev, Jaya Guru Dev, Guru Dev, Jaya Guru Dev, Jaya Guru Gurudev, Jaya Dev, Gurudev. Jaya Guru Dev, Jaya Jaya Guru Dev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Nitai Nitai Gaura Gaura Haribo, Hari Haribo, Hari Haribo, Bol, Jai Gaura Hari. Oh, Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, Hari Haribo, Bol, Hari Haribo, Bol, Jai Gaura. Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Jai Gaura Nitai Gaura Haribo, Hari Hari Bol, Jai Gaura. Jai Shri Shri Guru Gauranga Ganath Vikagri Dhaju Ki Jai Shri Radha Vinod Bihari Shri Radha Govinda Ki Jai. Jai. Shri Guru Pad Padma Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacarya Vajasota Sat Shishma Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Jai. Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacarya Vajasota Shishma Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai. Nirupanu Guru Varga ki jai, Sadhu Goswami Prabhu ki jai. Jai. Namaskar Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Shri Navadvip Dham ki jai. 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 Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan Cha ki jai. Shri Jai. Kshetrapuri Dham ki jai. Jai. Shri Arjuna ki jai, Shri Bhagavan Jai. Shri Jai. Krishna Chandra ki jai, Jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Jai. Shri Bhagavan Singha Dev ki jai, Bhakta Jai. Ramat Prahlad Maharaj ki jai, Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Jai. Jai Patit Pavan Nityananda Prabhu ki jai. Jai. Todos os glórias devotos reunidos que já. Shri Jai. Harinam Sankirtana ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Haribo, Haribo. Valeu, boa obrigado, noite, Prabhu. valeu.